Porto Alegre, 19 de julho de 2022. Eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma entrevista com um analista em Safras TV. O nosso convidado de hoje é o analista e consultor de safras e mercado, Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Bom dia, Rodrigo. Tudo certo? Tudo certo, Evandro. Vamos então começar, Evandro, dando um panorama geral de como está o mercado brasileiro de arroz, Evandro. Vamos lá. Perfeito, Rodrigo. Mercado de arroz segue na calmaria, né? Internamente falando, o mercado segue na calmaria. Muita queda de braço entre indústrias e redes varejistas, ainda naquela tentativa de repasse nos ajustes do fardo, né? Em virtude do aumento dos custos de frete e demais custos operacionais, e acabam acarretando a necessidade de ajustes e gera essa queda de braço que vem se prolongando pelo motivo de que o varejo permanece bem abastecido, né, Rodrigo? Então, a gente tem muita estabilidade nas gôndolas, nas principais capitais a gente ainda encontra muito arroz branco, tipo 1, na faixa aí de 15 a 17 reais para marcas mais comerciais e na faixa de 20 a 22 para algumas marcas mais nobres. Então, a gente vê que o arroz praticamente permanece estável aí nos últimos meses, dá para se falar assim, e segue entre os produtos mais baratos da cesta, dos alimentos mais básicos. O arroz segue como destaque, né? O alimento mais barato, podemos dizer até o mais barato do mundo, né? Então, até um dos termos bem antigos aí que costumava se falar preço de banana, nós temos que começar a falar preço de arroz, né? Porque atualmente o arroz está inclusive mais barato que a banana, né? Há pouco tempo o arroz, a gente comentava que o arroz, em um prato de arroz, feijão e proteína e salada, o arroz estava mais barato que a salada. Agora o arroz já se encontra em patamares aí inferiores ao preço da banana. Esse é o panorama do mercado do arroz. O mercado interno segue na calmaria e no aguardo aí do mês de agosto, né? Uma boa expectativa de demanda para o mês de agosto. Perfeito. Falando em demanda, vamos começar pelo dólar. O dólar, apesar da forte oscilação das últimas semanas, né, Evandro, segue num patamar bom para quem quer exportar, né, em torno de R$ 5,40, um pouco mais, um pouco menos. O que a gente pode dizer pelo dólar e depois pela demanda, Evandro? Perfeito. Então, Rodrigo, a questão do dólar, o dólar permanece flutuando ao redor de 5,40 hoje, mais um movimento de correção, porém, na semana anterior o dólar chegou a testar níveis, chegou a flertar com níveis de 5,50, né? Então, patamares mais elevados aí, níveis de fechamento que a gente não via desde meados do mês de janeiro, do início desse ano, né? Então, o dólar continua favorecendo as exportações do cereal, né? Então, a gente ainda, a movimentação que a gente percebe no momento no mercado ainda está concentrada na região portuária, né? Onde a gente encontra cotações no porto na faixa entre R$ 82 e R$ 83 reais por saca, né? Então, com desconto de frete e demais custos de custos portuários e que envolvem nas negociações de exportação, nós chegamos aí a patamares entre R$ 74 e R$ 76 reais livre ao produtor. Então, um patamar que começa a se equilibrar com os valores encontrados no mercado interno. Então, a gente vê que permanece, né, por mais que no início do mês de julho, nós tivemos uma movimentação um pouco mais fraca de exportação com casca, né, com arroz em casca. Nós tivemos uma movimentação mais significativa com o arroz beneficiado. Então, o arroz beneficiado teve mais destaque nas exportações no início do mês de julho. Então, esses movimentos de exportação, essa busca por espaços na exportação que tem elevado as cotações, acaba obrigando, de certa forma, né, de certa forma de se dizer, obrigando as indústrias a elevarem as suas ofertas a fim de competir com esse preço de exportação, né? Então, isso acaba trazendo uma sustentação para os preços domésticos do arroz. Então,
Demanda de exportação segue, de certa forma, segue firme, boa movimentação nos portos e o mercado interno segue um pouco mais calmo. Perfeito. E na última sexta-feira, né, Evandro, nós tivemos o levantamento de safras de mercado com a intenção de plantio, né? O arroz foi um dos produtos que nós divulgamos. E eu queria que tu dissesse os principais destaques, que a gente sabe que foi uma expectativa inicial de redução de área, né? E quais são os motivos que te levam a ter essa percepção? Certo, Rodrigo. Então, conforme havíamos falado na nossa última live, o Brasil deve contar novamente com uma área um pouco menor de arroz na próxima safra, né? Então, como a gente havia comentado, um dos principais motivos que vão ocasionar essa queda, essa nova queda na área de arroz, são os elevados custos de produção que o produtor tem enfrentado nas últimas safras e as baixas rentabilidades que tem conseguido aí, as baixas rentabilidades obtidas a partir do segundo semestre do ano de 2021. Lembrando que, desde o início do ano de 2020, o produtor ele vinha obtendo margens elevadas em virtude daquela corrida que teve aos supermercados, né, onde a população correu aos supermercados para garantir o abastecimento para se preparar para a quarentena e acabou elevando os preços no mercado interno. Porém, assim que o mercado se acalmou, que o mercado se acomodou, as cotações, Rodrigo, elas passaram a recuar significativamente. Então, a partir do segundo semestre de 2021, tivemos preços bastante inferiores e a rentabilidade do produtor aí ficou bastante prejudicada e, basicamente, isso tem acarretado numa mudança do cenário do mercado de arroz. Tanto que, hoje em dia, a gente entra nos principais portais de notícias de arroz, a gente basicamente só se vê falar em soja e milho, né, Rodrigo? Então, virou uma moda no mercado de arroz agora as discussões a respeito de cultivo de milho e soja em regiões de terras baixas, né, em região de várzea. E isso tem crescido a passos largos, tanto que somente a soja cresceu aproximadamente 12% no cultivo em terras baixas, né? Então, a gente vê que são movimentações que estão avançando e isso se torna inevitável, né? A área de arroz deve ceder, principalmente para a soja e para a pecuária, que são as principais culturas que devem ter evolução sobre as áreas cortadas de arroz para a próxima safra. E também entram nessa área, deve entrar também uma pequena parte para o milho, sorgo e girassol, e entre demais outras culturas um pouco menores. Se me permite, Rodrigo, só compartilhar aqui os números, né, para a gente acompanhar melhor. Consegue ver os números, Rodrigo? Sim, muito bem. Perfeito. Então, só para a gente reforçar aqui, né, Rodrigo, o principal recuo deve ser visto no sul do país, né, que é a região maior produtora de arroz. Então, nós temos o Rio Grande do Sul como destaque, onde nós contamos com uma área de aproximadamente 957,2 mil hectares. Então, de uma forma conservadora, lembrando que esse nosso número é, de certa forma, conservador, Rodrigo. Então, nós estamos considerando para uma projeção de 920,3 mil hectares. Porém, no mercado ouve-se falar até números inferiores. Tem gente falando entre 915 até 920, 921 mil hectares. Porém, de uma forma conservadora, nós acreditamos que 920,5 seja um número bastante razoável. Então, uma queda aí de aproximadamente 4% em relação aos números de área que a gente possui agora. Porém, um ponto que a gente deve lembrar é que a gente tem que considerar que a gente possa recuperar produtividades obtidas em temporadas anteriores. Então, a produtividade dessa nossa safra atual ficou em torno de 8.053 quilos por hectare,
Então, nós devemos começar uma projeção de pelo menos, para a próxima safra, uma projeção de pelo menos 8.250 quilos por hectare, o que nos daria uma produção total no Rio Grande do Sul de 7 milhões, 592,5 milhões de toneladas. Então, tendo em vista isso, apesar de uma queda na área de arroz, as produtividades devem ser recuperadas, né? Isso se o clima contribuir, né? Lembrando que o clima é sempre uma variável imprevisto, de muito imprevisto, então a gente, considerando uma produtividade razoável, a gente não deve ter uma queda tão significativa na produção. Santa Catarina, que é um outro estado muito relevante para a cultura do arroz, atualmente conta com 149,1 mil hectares, deve passar para aproximadamente 144,7 mil hectares. E outro estado também bastante relevante de área de arroz sequeiro, né, que é o estado do Mato Grosso, que atualmente conta com 110 mil hectares e deve passar para aproximadamente 107 mil hectares. Lembrando que o arroz cultivado no Mato Grosso, arroz de sequeiro, arroz de terras altas, compete muito com áreas de arroz, de soja e de milho, né, Rodrigo? Então, é outra região que deve sofrer esse corte em virtude, basicamente, das altas rentabilidades aí obtidas na soja atualmente. Então, para finalizar, né, Rodrigo, a produção total, primeiro começando pela área, né? Pela área total, nós temos uma área total atualmente de aproximadamente 1.687.000 hectares, devemos passar aí para uma área de 1.633.000 hectares. E na produção, que havíamos falado, que não deve sofrer um impacto tão significativo assim, temos atualmente 10.911.000 toneladas, que devem aí, para a próxima safra, passar para 10.757.000 toneladas de arroz. Então, esse é o panorama da nossa projeção para a próxima safra, um corte de área, porém, produção não tão afetada assim, Rodrigo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a tua participação e até uma próxima, Evandro. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado e até a próxima.